Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Solange Cotrim, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos falar sobre reconhecimento de tese e argumentos textuais. O objetivo da aula de hoje é reconhecer a tese e argumentos textuais, desenvolver a tese a partir de um tema e conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês sabem o que é tese? A tese refere-se à ideia principal do texto, que vai conduzir toda a argumentação e refletir sobre o que será defendido nele. Ela deve ser clara, explícita, apresentar o ponto de vista que é o posicionamento crítico do autor sobre o assunto, porém sem marcar sua opinião. A tese deve ser defendida em terceira pessoa e está presente em textos argumentativos, como no texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Ele é fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando persuadi-lo, convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias, através de argumentos de causa e consequência, de prova concreta, de autoridade. Daí a sua dupla natureza. Ele é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-lo. A estrutura do texto dissertativo se divide em três: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a primeira parte do texto e consiste em apresentar o tema, a problematização, a tese, ou seja, o seu posicionamento sobre o assunto abordado. O tema e a tese devem ser contextualizados, complexos no desenvolvimento. Por exemplo, acerca do tema sustentabilidade ambiental, a tese seria os 5 problemas ambientais e as soluções. O autor deve defender a tese com argumentos que a fundamente e comprove a tese. Já na conclusão, há uma retomada da tese e a síntese dos argumentos, para assim criar uma proposta de intervenção. O quê? Os 5 problemas ambientais. Quem será o responsável para amenizar, para reduzir os impactos e como? Lembre-se, dissertar é expor o assunto de forma coerente, profunda, com argumentos válidos. E argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas para validar o texto. Eu vou distribuir entre vocês o material impresso com o texto de apoio, que vem sendo muito discutido pelo mundo todo, trabalhado nas salas de aula e agora tema do concurso da redação Agrinho, sustentabilidade ambiental. Os 5 problemas ambientais e as soluções. Vamos fazer uma leitura juntos? Primeiro problema, poluição do ar e mudanças climáticas. A atmosfera e os oceanos estão sobrecarregados de carbono. O gás carbônico atmosférico, ele absorve e remite radiação infravermelha, o que faz com que o ar, os solos e as águas superficiais dos oceanos fiquem mais quentes. Queima de combustíveis fósseis, o desmatamento para a agricultura e as atividades industriais, aumentaram as concentrações atmosféricas de gás carbônico de 280 partes por milhões há 200 anos para cerca de 400 partes por milhões. Isso é um aumento sem precedentes, tanto em escala quanto em velocidade. O resultado? Perturbações climáticas. As soluções seriam substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, reflorestamento,
reduzir as emissões originadas pela agricultura e alterar processos industriais. Segundo problema, gravíssimo, desmatamento. Florestas ricas em espécies estão sendo destruídas, especialmente nos trópicos, para muitas vezes abrir espaço para a criação de gado, para plantações de soja ou de óleo de palma, ou para outras monoculturas agrícolas. As florestas naturais não atuam apenas como reservas da biodiversidade. Eles também são reservatórios que mantêm o carbono fora da atmosfera e dos oceanos. As soluções: conservar o que resta das florestas naturais e recuperar as áreas degradadas com o replantio das espécies arbóreas nativas. Terceiro problema: extinção das espécies. Animais selvagens estão sendo caçados até extinção. Espécies não apenas têm o direito de existir, elas também fornecem produtos e serviços essenciais para a sobrevivência humana. As soluções: proteger e recuperar habitats, combater a caça e a pesca ilegais e o comércio de vidas selvagens. Degradação do solo, quarto problema. Exploração excessiva de pastagens, as monoculturas, a erosão, a compactação do solo, a exposição excessiva de poluentes, a conversação da terra, dentre outros. Soluções: plantio direto, rotação de culturas e construção de terraços para o controle da erosão pluvial. Quinto problema: superpopulação. A humanidade começou o século XX com 1,6 bilhão de pessoas. Hoje são cerca de 7,5 bilhões. Estimativas indicam que a população mundial crescerá para quase 10 bilhões até 2050, pressionando cada vez mais os recursos naturais essenciais, como a água. Soluções: quando as mulheres têm o poder de controlar a sua própria reprodução e ganham acesso à educação e serviços sociais básicos, o número médio de nascimentos por mulher cai significativamente. Se forem feitos corretamente, sistemas de assistências podem tirar mulheres da pobreza extrema, mesmo em países onde a atuação do Estado permanece deficiente. Agora eu lhes pergunto: tese e título são a mesma coisa? Não, não são. Até o título, ele chama a atenção do leitor para determinado assunto. E o tema é sobre o que será dito. O exemplo, como nós dissemos aqui, o tema, no caso, seria meio ambiente. E o assunto, o tema, problemas ambientais. O assunto, meio ambiente. Então, a partir desse texto, nós vamos fundamentar o nosso texto dissertativo através de introdução, os 5 problemas ambientais. Desenvolvermos com todos os argumentos para persuadir e convencer o nosso leitor. E entrarmos com uma proposta de intervenção. O quê? Os 5 problemas ambientais. Quem? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, promoverem campanhas educativas, criação de leis mais rígidas e punições severas. No entanto, o homem, o principal causador, deve se conscientizar e começar a mudar os seus hábitos. Alguma dúvida, pessoal? O que aprendemos hoje? O que é texto dissertativo argumentativo e reconhecimento de tese e argumentos textuais. Beijo, até mais, nos vemos por aí.